Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ale do Theological Glance. Hoje eu estou muito feliz que hoje tem um programa muito especial, como nós sempre comentamos, um programa mais longo, falando sobre um assunto bem polêmico, demonologia. E para nos ajudar com esse assunto que é um pouco, para mim é um pouco difícil, nós estamos aqui com o professor Jacob. Ele é o nosso professor, nosso amigo aqui do Instituto Teológico de Londres, e ele vai nos ajudar. Professor, deixa uma palavrinha para os nossos ouvintes aqui, pessoal que está vendo a gente, pessoal que te vê sempre e quer mais conteúdo. Hoje você está aqui para falar mais. Para mim é um grande prazer, Alexandre. Muito bom estar aqui, Ale, e poder, juntamente aqui com nossos seguidores, com os nossos ouvintes, que têm acompanhado nosso programa desde o Instagram, né, Alexandre? Exatamente. Nós que estamos ali com os glances ali, não é? Com os relances teológicos. E hoje temos a oportunidade de estar aqui com você. Quero agradecer imenso, Alexandre, pelo convite. E espero aí fazer jus, né? É um assunto tão polêmico, Extremamente polêmico. Exatamente. Mas tô feliz, ok? E espero que aqui os nossos seguidores aí deixem seus comentários depois, também deixem as suas informações. Certamente será muito bem-vindo, né, Alexandre? Perfeito. E outra coisa, pessoal, eu falei com o professor um pouco antes, e demonologia é um assunto que usa muitos termos técnicos. E eu falei, professor, me ajuda. Muito termo técnico a gente não vai conseguir entender. Simplifique o máximo que puder. E se acaso usar algum termo técnico, ele vai explicar pra gente o que ele quer dizer sobre isso, tá bem? De fato, Alexandre, eu acredito que um dos grandes desafios aí dos teólogos modernos, especialmente, é conseguir discorrer sobre um assunto aí, especialmente no que tange aí a demônios, né? Sem todo esse tecnicismo, né? Há muitas terminologias diferentes, difíceis, né? Não usuais e necessárias. Atenção, não estou aqui descredibilizando essas terminologias, sob nenhuma hipótese. No entanto, muitas vezes elas confundem muito a cabeça aí dos leigos, ou daqueles que não estão aí muito familiarizados com essas terminologias. Eu espero fazer jus a isso, Alexandre, porque de fato o assunto ele chama um certo tecnicismo, mas eu prometo aqui me comportar durante esse programa. Por favor. Professor, ok. Sem mais delongas, ok. Eu vou começar com a palavra demonologia. O que é demonologia? O que quer dizer demonologia? Muito bem. Alexandre, como acredito que todo mundo saberia de antemão descrever o termo, não é? Porque eu acho que acredito que o próprio título já descreve claramente um estudo dos demônios, não é? No entanto, talvez o que nem todos saibam é que a demonologia ela é um subtema da angelologia. Ok? Na verdade, ela é uma matéria em específico, mas é um subtópico aí da angelologia. Ok? Então, dentro do estudo sobre os anjos, nós temos então aí, vamos chamar assim de subtópico, que seria então a demonologia. Ok? Então, é um estudo que trata aí o perfil, né, desses seres espirituais, não é? Porém, esses seres espirituais aí, que são, vamos chamar assim, de malquistos, né? Que são aí os demônios, ok? Então, basicamente, vamos dizer assim, de uma forma bem mais direta, que, na verdade, a demonologia é o estudo dos demônios, ou dos seres malignos, né? E, para tanto, então, ela é abordada, esse assunto é abordado dentro da angelologia. É isso aí. Os demônios, o que são demônios ou quem são demônios? Eles são seres espirituais? Você pode explicar um pouquinho mais, porque no meu entendimento eles são seres espirituais, mas eu não sei se quem são ou o que são. Muito bem. Alexandre, eu vou aqui, talvez, se você me permitir, fazer uma abordagem um pouquinho mais dinâmica, aqui, um pouquinho mais ampla, antes de ir diretamente nesse assunto, porque acredito que vai ficar mais bem entendido, ok? Bom, vamos dizer assim, Alexandre, eu estou feliz de estar aqui e falar com você, discursarmos um pouco sobre esse tema, porque, de fato, esse tema é um tema necessário e urgente, ok? Bom, por quê? Bem, nós observamos que por todos os lados aí que você observa, desde a literatura, né, aquilo que está sendo produzido aí como livros, né, e até poemas, né, trazem muitas vezes aí o nome de demônios ou fazem menção
a ação maligna, os filmes, as séries, nos programas da TV aberta. Inúmeros. Não é verdade, Alexandre? Inúmeros. Por todos os lados que se vê, há sempre ali agentes, né, sendo apresentados como demônios ou essas personificações aí da maldade, não é? Muitas vezes resumida aí num agente, num indivíduo ou até numa força. E acredite, isso confunde muito a cabeça das pessoas. Eu tenho conversado muito com as pessoas ultimamente sobre esse aspecto aí destes seres, e muitos não têm uma compreensão exata. Acham que o demônio, na verdade, não são indivíduos, eles são uma força. Outros acham que é apenas uma alegoria, enfim. Eu estava observando outro dia, Alexandre, existe até um super-herói que é um demônio. Tem aí um super-herói aí. Hellboy? Isso, Hellboy. É um demônio, é isso lá? Ele é um demônio. É um demônio. Hellboy chama. Exatamente. Você veja bem, olha, um garoto do inferno. Em tradução livre, alguma coisa tipo assim, né? Tem uma série também que chama-se Lucifer. Eles colocam na série Lucifer como uma boa pessoa. Você veja bem. Coloca Lúcifer como... deixando entender que ele tem aspectos bons. Por aí você observa a urgência de estudarmos ou de aprendermos. Não o que o mundo secular anda falando sobre o diabo. Observa, Alexandre. Apresentando-o como um super-herói. Apresentando-o como, aí você disse, um sujeito aí se passando por bonzinho. Exatamente. Você está entendendo? Então, por este e outros motivos... E olha, Alexandre, não é só o caso televisivos, não. Isso aí está expresso nas literaturas, nos poemas, na história, para onde você se volta, nas revistas. Há um certo glamour falar do diabo. Outro dia eu estava observando uma pessoa comentar, um estudante aí de uma determinada universidade, ele colocando o diabo como ali uma pessoa revolucionária. Observa, alguém que não se encaixou dentro de um projeto de um Deus tirano. Você consegue compreender a urgência de tratarmos esse assunto com a devida atenção? Porque os nossos jovens estão sendo aí permeados por essa enxurrada de informações, de desinformação, na verdade, que estão aí contaminando a mente dos nossos jovens. Então, Alexandre, por tudo isso, ok? Eu penso que é mais do que necessário um estudo como este, ok? Mas eu vejo também, Alexandre, que é necessário falarmos sobre este assunto, a demonologia, também, porque ela é uma doutrina tão espiritual quanto é a doutrina da Trindade, da Trindade Divina. Mas como assim? E tão necessária quanto? Olha, Alexandre, veja bem, a doutrina dos demônios, ela é bíblica, está na Bíblia. O próprio Jesus diversas vezes falou sobre os demônios, esses agentes da maldade. Sim. Ok? Se Cristo viu a necessidade de instruir os seus discípulos sobre esses agentes, sobre o príncipe deste mundo, por que nós vamos descaracterizá-lo? Por que nós vamos desprezar o estudo sobre os demônios? Ok? O próprio Jesus nos ensinou. Então há um equívoco muito grande hoje, aí no mundo evangélico especialmente, no mundo cristão, como uma forma geral, um preconceito de se estudar sobre demônios. As pessoas dizem, assuntos mais importantes. Olha, veja bem, querido, o que eu quero dizer que você compreenda aqui, você que está aqui acompanhando esse programa. A Bíblia como um todo, ela é um livro inspirado de Deus. A Bíblia como um todo, ela se trata então da revelação de Deus deixada a nós. Nós não podemos eleger um assunto bíblico em detrimento de outros. Uma doutrina em detrimento de outra. O que é o evangelho saudável? É a informação precisa de toda a revelação de Deus. Sim, esse é o verdadeiro evangelho. Porque se eu aceito apenas parte da revelação, eu vou ter um evangelho, no mínimo, deficiente. Ok? Então, baseado neste aspecto, eu trato aqui a doutrina dos demônios, tão necessária e espiritual quanto é a doutrina do amor, a doutrina da fé, as doutrinas soteriológicas. Ok? Por quê? Porque ela é parte da revelação de Deus deixada a nós. Ok, Alexandre? Então, trata-se de um assunto necessário. Eu peço desculpas aqui, Alexandre,
de estar dando aqui uma ênfase um pouco rebuscada, um pouco assim, uma volta, antes de ir diretamente à centralidade do que você perguntou, que são os demônios, ok? Mas é importante deixarmos aqui os nossos ouvintes apercebidos de quão necessário e importante essa doutrina é para nós, ok? Para a vida da igreja, como ela é importante. Ela é bem importante. E muitas vezes até mesmo quando eu estou estudando teologia, eu nunca me interessei assim 100%, ou pelo menos, se eu colocasse entre matérias, talvez seria menos importante, de acordo com o meu conhecimento. Agora, você dando essa explanação mais abrangendo, inclusive tão importante quanto a doutrina da soteriologia, enquanto a doutrina da Trindade, então, agora eu já fico mais assim, talvez com mais vontade de estudar e querendo conhecer mais, não é verdade? Mas é perfeito, Alexandre. E é justamente isso aqui, esse sentimento que eu gostaria que os nossos ouvintes aqui compreendessem. A importância que este assunto ou essa doutrina possui para nós, os cristãos. Ela realmente é fundamental e importante. Ok? Ela é importante também, sobretudo, como eu disse, por essa avalanche de informações erradas que a Hollywood, aí as TVs, os jornais, as revistas infundem no mundo. As pessoas até começam a descredibilizar o assunto, entendeu? Ou possuir informações errôneas sobre o mesmo. E isso da parte do diabo é proposital. O diabo procura criar uma confusão a respeito de si mesmo, para que as pessoas, então, se fundamentem sobre doutrinas erradas, ou que desprezem a existência dele. Ok? Entendi. É como se o diabo trabalhasse nas entrelinhas para que o assunto, para que o próprio nome do diabo, ou demônios em si, se tornasse uma coisa normal entre os seres humanos. Ou se você, por exemplo, vamos colocar um exemplo, uma pessoa tivesse a presença de um demônio, se hoje fosse normal, ele deixa essa picture que ele deixa para todos. Exatamente, Alexandre. Quando você muitas vezes aborda um assunto à exaustão, da forma errada, você termina por dessensibilizar a consciência das pessoas com respeito ao assunto. E isso é uma estratégia de dessensibilização para com o assunto, de desprezo para com... Aí as pessoas começam a desprezar, estou saturado desse assunto, mas está saturado por informações erradas. Colocadas de formas erradas. Então, por isso que você vê tanta coisa aí espalhada sobre o diabo. E acredite, 99% erradas. Ok? E quando você vai conversar com alguém sobre o tema, ele está tão encharcado do errado que ele já não tem espaço para ouvir o que é certo. Você está entendendo? Ele já, não, sei disso aí, mas sabe errado. Exatamente. Então, Alexandre, eu queria aqui fazer uma observação, antes de abordar diretamente aqui a sua pergunta. Eu não estou fugindo não, tá, Alexandre? Não, é apenas uma forma mais... Estou de olho nela aqui. Por favor, eu sei que você está segurando aí a pergunta, ok? E é importante. Há muitas teorias erradas, Alexandre, até mesmo dentro do cristianismo, com respeito aí aos demônios. Há, por exemplo, aí uma doutrina que alega que Deus criou os demônios, ok? E há muitos cristãos, pasme, Alexandre, não é? Há aí pesquisas, né, teológicas que dão aí um quadro entre 30% a 40% dos crentes, dos cristãos declarados, que acreditam que foi Deus que criou os demônios. E observa que isso aí é um ponto teológico muito tenso, que precisa de uma explanação aí bem consciente, ok? Porque se admitirmos essa possibilidade, nós teríamos então Deus como o agente do mal, entendeu? O criador do mal, o criador da maldade. E você sabe muito bem onde isso daria, né? Aonde nós estaríamos levando aí o evangelho e a sã doutrina. Nós estaríamos aí tendo que admitir uma série de outras coisas que teriam que vir por tabela, se admitirmos que foi Deus que criou esses agentes da maldade. Então, fica aí mais uma pergunta, eu sei que ela está na sua pauta, não é? Quem criou esses seres? Exatamente, porque todos nós sabemos que os demônios são anjos caídos, certo? Exato. E os anjos foram criados por Deus. Então, o pessoal precisa, a gente tem vontade de entender aonde começou, qual a divisa entre anjo e demônio. Essa que eu acho que ficou dentro dessa explanação, fica essa pequena... Fica um pouco essa margem aí, né, Alexandre? É onde a crítica está a atenção que o pessoal que gera nos assuntos teológicos no que diz respeito a demônios. Com certeza. Antes de abordar esse assunto, Alexandre, quero lembrar também que há uma doutrina aí antiga, né,
que vem lá, você que gosta aí do Flávio Joséfo, Adoro. né, muito bom, escritor, um historiador, né, aí do período apostólico, né? Ele foi contemporâneo ali dos apóstolos de Jesus, Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, por exemplo, ele acreditava que os demônios, Alexandre, eles nada mais eram do que os espíritos dos homens maus que morriam. Os homens maus que morriam, o espírito desses homens, né, ficavam aí como que perturbando as pessoas ou infligindo aí dores. Mesmo depois de morto. Veja, é uma doutrina antiguíssima, não é? Flávio Joséfo aí, você pode imaginar. Mas não há teorias errôneas somente, né, desse período também. Nós temos aí doutrinas demonológicas erradas, percebidas aí ao longo da história da igreja, desde os pais apostólicos até a presente era. Muito tempo. Então, veja que eu não quero aqui perturbar os nossos ouvintes com uma avalanche de informações aí sobre quantas doutrinas há erradas sobre o tema. Porém, há muitas. Eu não saberia nem precisá-las, ok? Devido à imensidão que isso aí. E sem dúvida alguma, Alexandre, eu vejo que este assunto, por essa e outros, né? Que esse assunto se torna relevante, então, abordarmos aí. Então vamos lá, Alexandre, deixa eu tentar então a partir daqui começar a responder as suas indagações aí, vou procurar responder com toda a humildade possível, mesmo porque muitas coisas aqui eu vou falar do meu ponto de vista, sim, respeitando aqui claramente os que pensam diferente, os que Claro, possuem, claro. não é, Alexandre? Esse é um programa muito aqui aberto, Democrático, né? democrático, nós estamos aqui para debater ideias, não é? E ninguém aqui é dono da verdade. E só frisando você, pessoal, que está ouvindo, que está nos vendo, se você tiver um ponto de vista diferente do professor, você pode deixar nos comentários. Nós vamos ficar muito felizes em poder, de repente, debater um pouco com você a respeito. De repente você professor? fazer um outro programa Exato. e procurar. Sanando essas dúvidas. Uhum. Exatamente. Vamos lá então, Alexandre, vamos começar aí pela primeira pergunta então, que você elaborou aí, por favor. O que são ou quem são demônios? Eu acho que dentro dessa pergunta, eu poderia encaixar, o diabo é um indivíduo ou é uma força negativa? Talvez estão entrelaçadas as perguntas. Muito boa pergunta, exatamente. Bem, como eu havia dito para você, aí devido a essa numerosa categoria de falsas doutrinas ou de pensamentos errôneos sobre este ou estes agentes da maldade, que são aí os demônios, há muitos que dizem que ele existe, mas nada mais é do que uma força negativa, impessoal. Então há essa doutrina aí, que aí você vai encontrar aí no meio de muitas pessoas que dizem, não, de fato eu acredito no diabo, mas ele não é uma pessoa, ele é uma força negativa. Então esse pensamento é mais comum do que se imagine. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu estou sentindo aqui uma força negativa. Então, sem perceber, eles estão aí sendo, como é que eu vou dizer para você, transmissores dessa doutrina, de que esses agentes não são pessoas, não são indivíduos, mas são apenas aí uma força negativa. Talvez você ouviu isso também aí, alguma... Eu ouvi, mas assim, no meu entendimento, eu acho que isso vai completamente contra muitas pessoas terem experiências físicas com demônios. Certo. Aí, no caso, já passa do plano de força para um plano já físico, né? Eu não sei se faz sentido essa colocação. Faz sentido sim, Alexandre, faz sentido. Como eu falei, tudo aqui faz sentido. Lembre-se que há uma grande confusão, entende? E eu vejo essa grande confusão sobre esses agentes proposital pelo lado do diabo. Sim. Porque quanto mais as pessoas o desconhecem, mais ele livremente pode atuar. Ok? Por isso que há tanta perturbação, há tantos ensinos errados sobre esses agentes. Então, respondendo aqui diretamente, o diabo é uma força? Não. Ele é uma pessoa. Os demônios são agentes, são indivíduos. Todos eles são indivíduos. E olha, Alexandre, não são protótipos uns dos outros. Ok? Os demônios são indivíduos particulares mesmo. Cada um é um indivíduo, né? Sim. São pessoas. Aliás, essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ela está de acordo com a visão clássica da teologia. Ok? Acreditando, então, primeiramente, que esses agentes, eles são anjos, ok? Evidentemente, anjos que perderam ali o seu grau de pureza, anjos revoltosos,
Alguns chamam de anjos caídos, Caídos, né? ok? Mas são anjos, da mesma essência. Sim, É sim, importante dizer isso aí. São anjos sim. que, A origem é a mesma. na mesma origem, criados num único momento por Deus, ok? E em determinado momento, a gente vai abordar isso daqui a pouco, provavelmente. Em determinado momento ali, eles então, por uma escolha pessoal, ali na plena função do seu livre-arbítrio, estes agentes aí angelicais optaram por andarem aí na contramão, ok? Da vontade divina. Já aqui eu estou respondendo aqui várias perguntas, como eu falei, por ser um assunto muito vasto, cada vez que você aborda ele de uma forma, você abre-se muitas janelas. Sim. Eu vou procurar aqui explorar, então, a partir daqui, alguns aspectos, Alexandre. Primeiramente, respondendo aqui, são anjos, na sua origem, porém, que se encontram hoje num estado rebelde, ok? Contrário à vontade de Deus. Não se encontram em pureza, mas se encontram ali em total perversão. Okay? São agentes da maldade desde então, desde a queda destes indivíduos. Okay? Foram criados a despeito, né, aliás, equiparados aos demais outros anjos, é um estado pleno de pureza. Sim. Mas não guardaram o estado deles. Vale lembrar aqui também apenas uma observação, Alexandre. Os anjos caídos, no caso aqui os demônios, eles foram os primeiros seres morais a pecarem. Foram os primeiros seres morais a caírem, ou a serem destituídos dos seus estados originais. Então aqui também um ponto importante para esse diálogo aqui. Ok? Esses demônios, existe classe de demônios ou são todos iguais? E se existem, como são divididos? Existe uma hierarquia, assim como nos céus? Certamente. Exatamente. Eles não são todos iguais, como eu acabei de dizer, sim, não são protótipos, são distintos. Observa que na hierarquia angelical, não é aqui, como eu falei, este assunto ele pertence à angelologia. É um subtema, a demonologia é um subtópico da angelologia, acreditando-se então que os demônios no seu estado original eram anjos, o que está perfeitamente de acordo ali com os ensinos patrísticos mais antigos e também de acordo aí com a Bíblia Sagrada. Ok, Alexandre? Eu vou até ler um texto aqui, porque às vezes nós estamos falando muito aqui, não é, sem citar textos bíblicos, e é importante a gente citar alguns textos bíblicos aqui, não é verdade, Alexandre? Afinal, nós estamos aqui falando não do prisma, a partir do prisma humano, do prisma racional. Nós estamos aqui trazendo conhecimento a você a partir da fundamentação bíblica, ok? Há um texto em Mateus, capítulo 25, versículo 41, ok? Mateus 25, 41, que diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, colocando aí eles na categoria de anjos. Ok? Então nós temos ouvido aí, Alexandre, muitas pessoas, agora eu vou abordar, não deixa eu me perder aqui, ok? Porque como eu falei, vai abrindo janelas, ok? Nós temos ouvido estudos falando que não, os demônios são seres distintos dos anjos, não da mesma origem. São outros seres espirituais. E aí as pessoas falam lá, usam aqueles textos antigos para falar que eles coabitavam com as mulheres, com os filhos de Deus, com as filhas dos homens, etc. Um monte de coisa, e dava origem a outros seres. Coisa louca. Mas isso não tem nenhuma fundamentação bíblica. Ok? Há várias referências bíblicas ali, situando os demônios, ok? Aí, nessa categoria de anjos, ok? Então, eles são anjos. Aí está falando esse texto de Mateus 25, 41, né? Aí, maldito, apartem-se de mim, né? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que anjos são esses? Os anjos caídos. Okay? Então, vale lembrar, os demônios permanecem como anjos, porém, sem o seu estado de pureza. Se ele fazer uma pergunta, fique à vontade.
É sobre a classe dos demônios. Se eles são... Claro, eles são demônios, todos os demônios. Eles são todos iguais ou existe uma classificação ou não? Todo demônio é demônio. Não, Alexandre, existem classificações distintas de demônios, ok? Uhum. Há toda uma hierarquia. A exemplo dos anjos, nós temos ali as miríades celestes, os querubins, serafins, arcanjo, não é? Os mensageiros, etc. De igual forma, nós temos sim uma hierarquia angelical maligna, ok? Então, se você não se importar, eu posso abordar este aspecto um pouquinho mais na frente, para que eu não me encontre respondendo coisas que ainda não estão na pauta aí ainda, ok? Exatamente. Ok. Eu falando sobre isso, sobre esses demônios, tá? Uhum. É porque... Sobre demônios, existem demônios irrepreensíveis? Como assim? Por exemplo, demônio que eu não consigo expulsar, demônio que eu não consigo repreender ele em nome de Jesus ou de alguma forma? Olha, Alexandre, vamos lá. Olha, existem classes demoníacas muito distintas e variadas. E muitas dessas classes, elas nem interagem conosco. Ok? Há anjos, para você ter uma noção, que eles nunca tiveram contato com o nosso mundo. Deus os mantém em cadeias eternas. Por serem poderosos? Muito provavelmente. Veja, tudo que eu falar aqui é importante que eu dei uma base bíblica importante, ok, Alexandre? Claro. Então, veja bem, sobre esses aspectos, a Bíblia não nos esclarece muitas das razões, mas nos deixa margens para certas interpretações distintas. É possível, sim, que esses seres, né, que estão aí aprisionados em cadeias eternas, que nunca tiveram nem contato aí com o nosso mundo, o Deus os mantém assim pelo seu poder, por algum poder muito destrutivo que talvez eles poderiam causar ao mundo, nos dá margem para interpretar, visto que a Bíblia não fecha o assunto. Ok? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, Alexandre, ao ponto que seria muita pretensão minha fechar o assunto, aí essa pergunta, né? Todos os demônios nós podemos expulsar? Olha, eu poderia dizer para você que todos os demônios é possível expulsá-los de acordo com aqueles que estão em contato com este mundo, em contato com a igreja, ok? Então, biblicamente falando, veja, há demônios que não estão em contato conosco. Eles operam numa esfera distinta. Eles estão em esferas distintas. A Bíblia diz lá em Efésios, né? E há outros textos também que nos mostram claramente isso, né? Que esses agentes da maldade, há ali principados, Alexandre. Há potestades do ar. Há tronos e soberanias malignas operando em alguma região aí que foge à nossa compreensão. Existe a possibilidade desses anjos que não têm nenhum contato diretamente com os seres humanos ter algum tipo de influência em climas, em terremotos, situações assim, tufões, furacões, terremotos, tudo, avalanche, coisas assim, mas esses desastres naturais? Sim. É possível? É possível. Eu vou abordar esse assunto um pouquinho mais à frente, ok? Como eu falei, talvez ficaria muito legal eu abordar isso um pouquinho lá quando a gente falar um pouco sobre hierarquias, né? Hierarquias. As hierarquias ali, angelicais, aí eu acho que vai encaixar legal para este tema. Não, perfeito. Mas respondendo aqui, voltando aqui na sua pergunta inicial, Alexandre, todos os demônios que possuem pessoas ou agem aqui neste cosmos, nesse plano, nós temos condições de repreendê-los em o nome de Jesus. Mas vale lembrar também que por alguma razão, Jesus disse que determinadas castas só saem com oração e jejum. É importante dizer isso aqui. Veja a importância que isso tem, hein? Para nós aí. Então, basicamente, se você não orar e jejuar, não adianta nada você querer expulsar. Não vai adiantar nada. Ok? Então tem toda aí essa observação. Na dúvida, vamos orar e jejuar. Sem dúvida. Muito bem colocado aí, Alexandre, ok? Muito bem observado. Ok. Como nós já temos esse entendimento, desde que nós nos conhecemos como pessoas cristãs, nós temos entendimento que o diabo só faz coisa errada, os demônios só tá para atrapalhar, bom, pelo menos no nosso entendimento. Minha pergunta é muito simples. É necessário estudar sobre o diabo, sobre um demônio em si? É necessário, já que tendo em vista que nós já entendemos do que se trata? Alexandre, sem sombra de dúvida.
Sem sombra de dúvida. Imagina, como é que nós estaríamos, como seria possível mantermos aqui um diálogo aqui, bíblico, sem a compreensão? Sem compreensão deste dos assunto. fatos, né? Não é verdade? Os detalhes, né? Como é possível responder sabiamente aqui aqueles que perguntam a razão da nossa fé, se nós não conseguimos discursar ou discorrer apropriadamente sobre temas como este, por exemplo? Então, sem sombra de dúvida, eu vejo que a igreja hoje está padecendo muito, Alexandre. Por falta de conhecimento? Especialmente sobre os demônios, viu? Especialmente por falta de conhecimento aí desses agentes da maldade. Ok, eu tô achando que a gente está chegando perto daquela pergunta sobre a hierarquia, que eu acho que eu fiquei muito interessado, mas antes disso, como nós já sabemos que os demônios são anjos caídos, existe a possibilidade desses demônios se arrependerem e voltarem a serem anjos? Entendi. Então, Alexandre, essa é uma observação muito interessante. E o que acontece? Não há a possibilidade deles se arrependerem, ok? Não há essa possibilidade. Bom, por que não há essa possibilidade, Alexandre? Por quê que não há essa possibilidade? Porque a Bíblia já de antemão nos preveu, já nos demonstra o fim que eles terão. Ok? Vale lembrar que ao caírem, não se tratava de agentes como o homem, por exemplo. Entendi. Nós temos aí uma estrutura muito peculiar dos anjos, muito diferente dos anjos, muito diferente, muito distinta. Nós somos o homem é um agente físico espiritual. Os demônios não, Alexandre. Eles são apenas espirituais. Esse aspecto aí funciona bem distinto, ok? O aspecto do arrependimento, da salvação, é bem diferente com respeito aos anjos, ok? E a Bíblia já nos antevê. Se houvesse alguma possibilidade aí, não é, desses seres aí se arrependerem, a Bíblia já nos teria aí falado, já nos teria aí ensinado, dito, né, ensinado, ok? E há uma sentença sobre eles já definida. Jesus, quando veio, Alexandre, ele veio salvar os homens da maldição do pecado, e não anjos. Jesus não veio salvar anjos. Está escrito isso na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Ok? O texto diz assim: pois ele, se referindo a Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Então não tem jeito não. Entendeu? Você que tem dúvida, meu amigo. É isso aí. Meu irmão, minha irmã, não tem dúvida, não tem jeito, eles não vão. A ironia é o seguinte, a brincadeira aqui, para de orar pela conversão dos demônios. Okay? É inútil. A Bíblia nos demonstra claramente isso. Ok? Jesus não veio salvar homens, está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Ele não socorre anjos, mas socorre os descendentes de Abraão. Você é descendente de Abraão, Alexandre? Sou descendente de Abraão. Eu também. Ok? Então Jesus veio para nós. Ok? É interessante, todo esse, eu vou fazer uma outra colocação aqui, isso é basicamente uma pergunta dentro da minha própria colocação, o meu conhecimento, que é bem raso no assunto. Se os demônios não trazem benefício nenhum, naturalmente eles não trazem benefício, só trazem desgraça, só coisa ruim, por que Deus não os destrói? Muito bem. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Deus é o Criador. Ele poderia destruir, simplesmente sumir com eles. Sim. Qual que é o motivo de Deus não destruir os demônios? Ok. Alexandre, de fato, essa é uma dúvida aí que está aí perturbando muitas pessoas. As pessoas ficam tão tristes quando começam a estudar a demonologia e eles se deparam ali com os atributos malignos do diabo. Porque tudo que ele sabe e faz é trabalhar para um propósito ruim. Exato. A fim de, me perdoe a palavra, desgraçar a humanidade, de tornar ruim aí o máximo possível este mundo. E aí fica essa pergunta, Senhor, Deus, por que o Senhor que é tão poderoso não destrói esses inimigos, né? Então, Alexandre, Deus é um Deus que age por princípios e não por aquilo que eu acho que é certo ou errado, ok? Eu tenho a minha própria concepção, não é? Sobre o assunto, mas ela é pouco importante aqui. Entendi. Assim como a sua, assim como a observação dos nossos ouvintes, por mais
é interessante que seja, ela é irrelevante comparada com a de Deus. Sim, sim. Deus disse, aliás, Deus diz na sua palavra que ele vai fazer isso. Haverá um dia em que o diabo e todos os seus agentes serão em definitivo vencidos. Mas não no tempo que eu acho que deve acontecer. Não da forma como eu acredito que deva ser. Deus fará isso de acordo com aquilo que ele predisse. Ok? Então é isso que eu preciso entender, Alexandre. Por mais complexo que seja, Senhor, por que o Senhor não vem aqui e elimina esse agente, né? Não, Deus ele vai cumprir o que ele disse. Há muitas coisas que Deus usou os seus profetas para falar, para trazer a revelação, que é necessário que ocorra antes que, em definitivo, esses agentes da maldade sejam destruídos. Perfeitamente. Eu vi um pensamento na minha cabeça a despeito de um comentário que você teceu agora há pouco sobre livre-arbítrio. Nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus nos deu o livre-arbítrio. Os anjos foram criados muito antes dos seres humanos. Existe um motivo porque Deus os deu também o livre-arbítrio? Porque foi o livre-arbítrio que fez com que Lúcifer caísse. Lúcifer, o diabo. Faz sentido essa questão? A pergunta ela faz sentido, muito, embora, atenção, Alexandre, não estou fugindo da pergunta em si, ela seria muito bem abordada num assunto mais voltado ali para a questão, talvez, ali da predestinação, ok? Para uma doutrina mais específica, ali, soteriológica. Ok? Mas é interessante. Eu vou apenas abordar ela apenas parcialmente. No que diz respeito aos anjos, de fato, respondendo aqui a pergunta levantada inicialmente, os anjos não se criaram. Atenção. Eles não são uma obra de Deus, os demônios. Atenção, os demônios. Os anjos, sim. Inicialmente, todos eram anjos bons. E essa foi a criação de Deus, porque Deus cria coisas boas. Certamente. Mas por Deus ter os criado agentes morais que possuem o livre-arbítrio, eles optaram por escolher o caminho de serem o que são. Ok? Entendi. Então, foi Deus que os criou? Não, Deus criou agentes bons. Mas ali, da mesma forma da essência do homem, o homem inicialmente criado foi uma boa criatura. Mas o homem optou por andar contrário à vontade de Deus e hoje está colhendo aí a consequência do seu pecado até o dia de hoje. Não sem razão, nós temos um mundo enfermo, um homem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente enfermo e uma sociedade devassa. Ok? Então, todas as vezes que um ser moral, seja espiritual ou físico-espiritual, que é o caso do homem, escolhe um caminho contrário à vontade de Deus, ele seguramente vai colher desgraça e ruína para a sua vida. Perfeito. Professor, nós estamos caminhando perto do fim aqui. Que pena. Estamos caminhando perto do fim e eu estou precisando da resposta daquela sobre a hierarquia dos demônios. A hierarquia dos demônios. Logo na sequência, os seus poderes. Ok. Vamos falar sobre isso? Vamos, por que não? Vamos lá. Então, Alexandre, de fato, há muitas nomenclaturas aqui. Vou procurar ser, como eu falei, menos técnico possível. Exato. Ok? Usarmos aqui, a gente acaba não conseguindo fugir um pouquinho aí desse tecnicismo. Alexandre, vamos começar por aqui. A palavra demônios, ela traduz aí já um conceito de deidade, de deuses falsos. Sim. São falsas deidades. Ok? Então é importante observar isso aí. E a partir daqui, então, a gente vai aí caminhar um pouquinho sobre essa hierarquia deles, desses falsas deidades. Observa que desde o início foi desejo do diabo ser como Deus. Né? Sim. As pessoas ficam perguntando, e qual foi o primeiro pecado, né? Qual foi aí, né, o primeiro erro? Daqui a pouco eu posso responder essa pergunta também, ok? Mas falando aqui mais propriamente, Alexandre, já que você está tão assim, com vontade de aprender um pouquinho sobre aí essas hierarquias demoníacas, vamos começar falando um pouquinho. Vou citar aqui apenas alguns aqui, desses títulos malignos, que bem podem, então, nos trazer um pouquinho aí sobre as suas classificações. Bem, as classificações são inúmeras. Muitas delas, como eu disse no início, fogem à nossa compreensão.
ok? Há demônios tão poderosos, vamos dizer assim, ou tão monstruosos no seu caráter, nas suas habilidades, que por alguma razão Deus os mantém cativos em cadeias eternas para o julgamento final, ok? No entanto, os títulos dos demônios aqui, eu vou citar os mais claros, os mais assim conhecidos, que vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre a hierarquia deles, ok? Vamos começar aí pelo Satanás, que é a palavra Satanás, né? Que traduzindo aí significa adversário, ok? Bom, Satanás aqui seria o chefe, o maioral dos demônios, vamos chamar assim, o que nós chamamos aí desse terrível agente da maldade. Aliás, eu vou falar os títulos basicamente a partir dele, e a partir dele nós trazemos as outras hierarquias, ok? Bom, Satanás ele tem muitos títulos, é conhecido por muitos títulos. E conhecer esses títulos é importante, por quê, Alexandre? Ele vai nos trazer uma margem para bem compreender as ações que as suas funções, os seus ardis, que é importante. Então, Satanás diz respeito, então, aquilo que ele é para nós, ou seja, um adversário. Vale dizer que o diabo não é adversário de Deus. De Deus, ele é inimigo. Mas por que ele não é adversário? Não. Porque quando nós admitimos a ideia de adversário, nós temos que admitir que um adversário ele é um oponente à altura. Na mesma condição. Faz sentido. E eu te pergunto, você acha que o diabo ou algum outro demônio, ele está na altura de Deus? Ele pode oferecer adversidade a Deus? Nenhuma. Nenhuma. É ridículo essa ideia. Alexandre, você já viu aí, você gosta de lutas? Essas lutas? Eu gosto um pouco. Essas lutas, né? Às vezes tem o boxing, tem aí MMA, né? Essas martial arts, né? Muita coisa. Exato. Você já observou que existem categorias? Sim, peso leve, peso pena. Eu não sei bem como é que... É mais ou menos isso, peso isso? Pesado. Por quê? O que acontece se você colocar um peso pena com peso pesado para lutar? O peso pesado vai ser em vantagem. Claro, ele está numa categoria diferente. Sim, certamente. Ok? Então, o adversário, ele precisa estar no mesmo peso, basicamente, ali, não é? Numa mesma condição, idade, eu não sei bem como é que são os critérios, eu desconheço. Acho que é mais o peso mesmo. É isso, né? Para que ele possa oferecer ali um adversário, né? Se apresentar como adversário. Então, colocar o diabo como adversário de Deus não é correto. De Deus, o diabo é inimigo. De Deus, dos homens, ok? E dos outros anjos. Mas, ele é adversário dos outros anjos e nós. Ok? Então, é importante essa observação aqui. Ok? Passado essa observação, se você não tem aí alguma... Eu estou sendo um pouco mais corrido aqui, porque tem muita coisa para falar. Você falou que o diabo ele é adversário dos outros anjos de nós? É. Mas se o diabo ele é o maioral dos diabos, como ele tem outro demônio como adversário? Não de outro demônio, ele é adversário de outros anjos, os santos anjos. Ah, tá. Dos anjos. Ah, tá. Entendi. Existe até uma passagem em Judas que você vai ver... Eles estão no mesmo pode-se dizer que os anjos e o demônio, vou colocar Lúcifer e um outro anjo, eles estão basicamente no mesmo nível. Estão. Você vai ver lá o Lúcifer, por exemplo, o diabo contendendo com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Eles estavam lá contendendo, ou seja, eram adversários entre si, brigando, a ponto de que Miguel fala que o Senhor te repreenda. Você vai encontrar, você está entendendo? Então eles são adversários dos outros anjos e dos homens, mas são inúteis como adversários de Deus. É nesse sentido que eu quero colocar. Basicamente, Miguel ele socorreu para Deus. A Deus. Entendi. Gostei. É o que nós devemos fazer. Exatamente. Boa lição aí. Assim, os próprios anjos fazem isso, né? Muito bem interessante. Interessantíssimo, né, Alexandre? Exatamente. Bom, outro título aí, né? Nós temos aí do diabo, é o dragão e serpente. Ok? Esse título do diabo, que ele é chamado assim, dragão ou serpente, traduz o seu caráter monstruoso e sagaz. Okay? Então, diz respeito ali ao seu interior, aos seus intentos. É aquele capaz de destruir, que possui uma ferocidade tal para destruir o homem, ou o seu desejo, o seu intento para com o homem. Também o diabo é chamado de Beelzebul. Que esse título é muito comum aí. Né? Nós encontramos esse texto, essa referência aí ao diabo, né? Esse título do diabo. E é interessante, Alexandre, que essa palavra Beelzebul
por derivação, ela vem de duas palavras, né? Baal-zebub, que indica o senhor das moscas, ou Deus mosca, alguma coisa tipo assim. Baal-zebub. Tem um outro título também que revela ali a imundície e caráter de miséria desse ser que vive, o seu meio ambiente é a miséria moral, espiritual e devassidão. Okay? Então, essa é a ideia. Também o diabo é chamado de maligno. Okay? Ou seja, aquele que é inclinado ao mal. Um ser inclinado, todo devotado ali, com a sua agenda, né, entregue à perversidade. O diabo não tem uma agenda boa. Até um ato, outro dia eu vi uma pessoa comentar sobre isso, que o diabo realizou curas. O diabo pode realizar coisas, viu, Alexandre, que aparentemente parecem boas. Mas lembre-se, o fim delas é sempre morte, é sempre ruína. Ok? Já vi casos aí de pessoas que fizeram pactos malignos para obter coisas boas sobre essa terra, que, lembre-se, duram por um instante. O intento final vai sempre terminar em desgraça e ruína. Okay? O diabo não é capaz de fazer coisas boas. Okay? Tudo que ele faz vai terminar em ruína. A Bíblia também chama ele de Abaddon e Apolion, sabia? Lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. São títulos demoníacos que falam também ali do aspecto da sua pessoa, né? Abaddon e Apolion. A palavra Abaddon, Alexandre, é uma palavra hebraica, significa lugar de destruição. E Apolion é uma palavra grega, que significa destruidor. Basicamente a mesma coisa. Ok? Abaddon e Apolion. Então também fala ali do que ele tem, né? Ali o seu intento principal, que é destruir a alma das pessoas, destruir o moral, o caráter, a palavra, as famílias, ok? Então fala também sobre isso aí. E também nós temos ele aí como chamado de Lúcifer. Observe que essa palavra propriamente não aparece nas escrituras sagradas, ok? Essa palavra vem do latim, né? Uhum. E ela traduz ali, né, o portador de luz, ok? É estranho isso. É estranho, né? É estranho, né? Se ele é trevas, como ele pode portar a luz? E eu até quero fazer uma observação aqui, Alexandre. Há muitas teorias, ok? Que falam sobre o texto de Isaías 14, que comenta, sendo ele a filha da alva, né? Há teorias que falam que aquele texto lá diz respeito a Jesus e não ao diabo. Ok? Exato. Eu sei que é um texto controverso. Há teólogos aí que defendem, ok? Ser isso aí, o portador de luz, Jesus e não o diabo. Então há uma controvérsia muito forte aí, ok? E não é de tempos atuais, mas vale lembrar, eu quero que, como eu estou falando aqui a parte da teologia clássica, ok? Vou falar o que a teologia clássica aqui demanda, ok? Eu não estou aqui advogando em prol desta ou daquela causa, atenção, porque é um ponto aí difícil. Mas desde os pais apostólicos aí, eu posso citar aqui Tertuliano e Orígenes, por exemplo, você vai encontrar aí nas cartas aí, nos escritos de Tertuliano e Orígenes, aí os pais apostólicos, que eles, por exemplo, já afirmavam aí que esse texto de Isaías 14 fazem referência a Lúcifer, ao diabo, ok? Que esta luz dele aí, na verdade, é a falsa luz, ok? Então tudo que ele oferece como clareza é, na verdade, trevas. Toda luz que ele oferece aos homens em forma de riqueza, de posses, de bens, tende à morte. Entendi. Que é a falsa luz. Ok? Eu não vou advogar aqui em favor da outra causa, porque nós não temos tempo. Ainda existe uma divergência. Claro que sim. Ok? Há uma divergência. Há divergência sobre esse texto em específico, como eu falei para você. Okay? Não estou aqui entrando em detalhe, porque sei que você está querendo correr com o programa aqui, sei que há muito o que se dizer. Na verdade, a gente pode ficar até longe aqui, nós temos um tempo específico, mas com certeza nós vamos voltar para falar muito sobre o assunto. Certamente. Outra coisa, nós estaremos abertos aqui também às dúvidas dos nossos ouvintes aqui, não é? Exatamente. Aqueles que quiserem compartilhar com alguma informação aqui, certamente, será muito bem-vindo. Opa! Certamente. Podemos discutir a respeito. Não é? Exatamente. Então, Alexandre, por exemplo, nós temos aí muitas informações interessantes, entendeu? Sobre essa revolta angelical, né? Causada aí pelo diabo, né? Nós temos aí, eu gosto muito também há um livro aí de Wayne Grudem,
que é uma teologia sistemática, na verdade. Você vai encontrar ela aqui em Londres, né? Systematic Theology, lançada aí pela InterVarsity Press, ok? Ele comenta muito sobre aí essa rebelião do diabo, ok? Chegando agora na parte hierárquica, ok? O texto ali, lá em Apocalipse, Alexandre, que fala sobre ali que a cauda do dragão arrastou uma terça parte dos anjos, ok? Então você vai encontrar isso aí na teologia sistemática de Wayne Grudem, ok? Ele comenta muito bem sobre isso, um teólogo que eu gosto muito, que é um teólogo sistemático, que eu aprecio muito, e ele fala muito sobre essa revolta aí, e ele coloca como certo ali, lembrando que a linguagem apocalíptica, né, que ali fala que a cauda do dragão arrastou uma terça parte das estrelas, e na linguagem apocalíptica, ali, estrela significa anjos, então uma terça parte dos anjos criados ali, de onde se tira a ideia de que uma terça parte dos anjos criados o seguiram nessa revolta. Sim. E desde então, cada um desses anjos passou a atuar ali de forma específica. Compreendo. Então eu vou falar aqui agora, Alexandre, sobre a operosidade maligna, entrando aqui na sua pergunta, ok? Qual é a hierarquia dos demônios? Então são muitas as hierarquias. Eu vou falar sobre a hierarquia baseado nas suas operosidades, ok? Naquilo que eles operam. Certamente. Ok? Então vamos lá. Então vale lembrar então que chamando assim Lúcifer, entendendo ser ele o diabo, o Beelzebu, né? O Apolion e o Abaddon, nós entendemos que ele é o agente principal. Ele é ali a antiga serpente, o primeiro, o líder. E os seus demais demônios são ali os seus correspondentes, os seus demônios ali, vamos chamar correligionários. Exato. Tá certo? Bom, então, por não conseguir, pelos demônios, o diabo, conseguir oferecer resistência direta a Deus, lembre-se, não há oponente a Deus. Não é possível haver. É o inimigo. O que eles passaram, então? Por não conseguirem oferecer oponência ou resistência à pessoa divina, eles passaram, então, como é que eu vou dizer? Voltaram todas as suas armas contra os homens. Mas por que os homens? Porque os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ok? Faz todo sentido. Faz todo sentido. O ódio deles é contra Deus. É que eu não posso contra Deus, eu posso contra a criação. Exato, dele. eu vou contra... Ou pelo menos vou tentar. Exato. Legal. Então, essa é a... Tá vendo? Uma explicação mais polida, a gente consegue ter um entendimento melhor da demonologia. Por que eles odeiam tanto o homem? Exato. Na verdade, eles odeiam o homem, na verdade, esse ódio sobre os homens, na verdade, é contra o ódio contra Deus. Mas por nada poderem fazer contra Deus, eles, então, se voltam contra o homem feito à imagem e à semelhança de Deus. Faz todo sentido. Exato. Ok? Então, Alexandre, a partir daí, então, né, da queda desses agentes, eles operam a partir de uma rede muito bem elaborada, muito bem organizada. E é um equívoco achar que o inferno é uma bagunça. Ok? Cada um fazendo... visão que a gente tem. Aquela baderna, gente sendo espetada. Festas e gritarias. Isso é um equívoco gigantesco e antibíblico. Meu amigo, eu costumo dizer, Ale, que o inferno só perde em organização para o reino celestial. Lembre-se, o diabo estava com Deus no princípio. Ali, não no princípio de tudo. Eu estou dizendo no princípio da criação. Da sua existência. Porque ele vem desde o princípio da criação. Quando Deus criou, foi uma das primeiras obras criadas por Deus, dos seres criados, né? E ele sabe muito bem o que era a hierarquia divina. Ele sabe muito bem o que funciona. Exato. Ele sabe muito bem como as coisas acontecem. E ele é um imitador. Não é? Ele quer ser como Deus. Ele tenta imitar a Deus, ele tenta ser adorado como Deus. Ele tenta agir como Deus, ele quer ele quer receber adoração, ele quer receber sacrifícios, e, consequentemente, é óbvio que ele copiou o modelo de hierarquia divina.
Ok? Então é importante essa observação. Então, dentre suas principais atividades, vou ser mais objetivo agora, se destaca, primeiro, o diabo ele pode afligir dores e enfermidades. Então, há demônios ali específicos que trabalham sobre essa área de enfermidades e aflições de dores, Alexandre. Ele pode oferecer cura também. Então, é óbvio que se ele coloca algo, ele tem a capacidade de tirar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Entendi, faz todo sentido. Observa, se ele é capaz de colocar ali uma enfermidade, ele também é capaz de retirá-la. É óbvio. E ele engana as pessoas. Muitas vezes a pessoa procura ali um lugar, eu não quero aqui citar nomes aqui, mas ele procura um determinado ambiente onde o diabo é invocado ali para realizar coisas e a pessoa vai em busca de uma cura, mas só que aquela enfermidade foi ele mesmo que colocou. E agora ele tira e lubridia as pessoas. Você entende? Que o que é o ardil? Porque ele é o pai da mentira. Ele é um agente do mal. Ok? Então há demônios específicos que trabalham nessa hierarquia aí de infligidores, as mais diversas, dores na alma, dores no corpo e também Sim. doenças. Também ele tenta, há demônios específicos ali, ok, que vão tentar o homem especificamente nas áreas que ele é mais frágil. Então eu posso dizer que no trânsito ele fica me tentando. Ah, com certeza, Alexandre. Olha, eu estou sendo tentado também por esses demônios. Todo dia. Terríveis. Toda vez que você sai no trânsito aí, não está sendo fácil, viu, Alexandre? Você tem que orar ao Senhor. No horário de pico aqui em Londres, no horário de pico, você é tentado o tempo todo. O tempo todo. E como o diabo tem agentes no trânsito, né, Alexandre? E não é pouco não, viu? Então, Alexandre, o que é tentar? Tentar é instar o homem à prática do mal, ou aceitar a sua sugestão, inclinando o homem ao mal. Então, isso é uma observação interessante que eu quero deixar aqui, que então há demônios específicos. Não é todo demônio que faz essa obra, lembra? Tem principados, tem potestades. Há demônios que não estão preocupados diretamente conosco. Ele está preocupado em dirigir legiões de demônios. É diferente, ok? Por isso que eu falei aqui no início, que não é todo demônio que está exposto para ser expulso, porque ele não está em contato direto conosco. Está lembrado disso? Entendi. Os demônios também, eles humilham, né? Eles provocam humilhação humana. Há demônios que trabalham ali para desmoralizar o ser humano, jogar ele para baixo ali e, consequentemente, enfermá-lo nas suas emoções. Ok? Há demônios também que trabalham aí cegando o entendimento para com o evangelho. Olha que coisa, Alexandre. Veja como é que o mundo espiritual está muito bem organizado, essa hierarquia demoníaca aí está em operosidade. A operosidade maligna é muito ampla. A Bíblia diz isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o príncipe desse século, ele cega o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não lhe resplandeça. Então ele tem essa habilidade de cegar, a pessoa está vendo, mas não está enxergando, não sei se dá para... Em todos os aspectos você quer dizer isso. Por exemplo, até se você está ali querendo estudar a Bíblia, o demônio te faz tirar o seu foco. Com certeza. Então, a melhor coisa a fazer antes de qualquer tipo de estudo ou teologia, oração. Sim. Eu estava brincando com a irmã outro dia, ela estava falando, estava com insônia, e eu disse, lê a Bíblia à noite. Começa a ler na Bíblia para você ver como é que vai dar um sono, não é? É pura verdade. Vai dar um sono. Às vezes você lê meio capítulo, você já está apagando ali. Interessante. Muito bem. Há também uma hierarquia maligna ali, uma posição maligna de demônios, Alexandre, ali, que trabalha ali para a promoção de apostasia, levando as pessoas, os cristãos, a apostatarem da fé. Ok? Eles criam ali confusões no seio da igreja e vão ali naqueles que estão mais fragilizados e mostram, veja lá, tá vendo o que é a igreja? Olha ali a confusão, ali o escândalo. Ou seja, eles provocam situações e depois vai ali tentar ou criar apostasias a fim de que as pessoas abandonem a fé. Ok? Lembre-se que essas são operosidades malignas. Também, eles têm ali demônios que denunciam os pecadores. Imagina isso. Ficam ali provocando, né? Denunciando ali aqueles que estão
apontando ali os erros, as falhas dos Eles são os pecadores. agentes facilitadores e os agentes... Exato. Né? Eles levam os seres humanos eles instam a prática do mal, tentam as pessoas, e quando as pessoas cedem a essa tentação, eles vão lá acusá-lo. Veja que seres terríveis. Aí dá para entender que eles são extremamente organizados. Extremamente organizados. Professor, vai dar tempo, tem mais uma pergunta. Surgiu mais uma pergunta aqui agora. Posso só terminar aqui rapidamente? Desculpa, segura essa aí, Alexandre. Tem... Eles também provocam dúvidas e menosprezo pelo Evangelho. Também eles criam oposição à obra divina. Okay? Eles não se opõem à obra. Eles disfarçam para enganar. Ok? E ele procura também a ocasião para destruir as pessoas. É isso aí. Pode fazer a pergunta, Alexandre? A pergunta surgiu aqui. Na verdade, essa pergunta eu estava lembrando antes, eu não tinha anotado ela. Uhum. Existem igrejas do diabo? E se elas existem, elas são legalizadas? É possível você chegar num... Existir uma igreja legalizada? Vamos pôr em Londres, tem igrejas do diabo aqui. Sim. Elas são legalizadas de acordo com o governo? Perfeitamente. São legalizadas e são honradas ali pelo governo. Exatamente. Aliás, todos os países democraticamente falando, Alexandre, existe uma carta aí que rege a democracia, né? E uma delas é a liberdade de culto. Então, se uma pessoa, por exemplo, expressa ali fé no diabo, ele pode, claro, obedecendo ali às leis do país, ali tirar ali o registro daquela vamos chamar assim, né? Daquele templo satânico e adorar livremente o diabo. Estamos há um tempinho conversando. Excelente. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter aceitado essas difíceis perguntas. Eu sei que muitas vezes eu tenho muitas perguntas fora de ordem, mas muito obrigado pela sua ajuda. Eu gostaria de você puder deixar alguma consideração final para quem estiver assistindo ou para quem somente estiver ouvindo, né? Eu quero agradecer aqui pela oportunidade de ter estado aqui com vocês, vamos dizer assim, cerca de 1 hora, estamos aqui a conversar um pouco sobre esse assunto. Sei que há muitas dúvidas aqui, seria legal que os nossos ouvintes colocassem as suas dúvidas também, porque há muitas perguntas aqui que não foram respondidas. Procurei ser bem conciso, porque é um assunto que demanda uma atenção técnica maior, mas eu procurei trazer aqui de acordo com mais popularmente falando. Espero ter correspondido às expectativas aqui. Quero deixar aqui um texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, aqui para os nossos ouvintes, que diz assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, apenas aqui um versículo de advertência, né? Você não precisa temer o diabo, Deus é contigo, mas é importante você aprender sobre ele, para que você possa vencê-lo no poder da fé que se alicerça em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes e te agradecer imensamente mais uma vez, Ale, pela oportunidade de estar aqui no Theological Glance e poder trazer aqui esse estudo aqui, vamos chamar assim, essas informações muito básicas. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até no final. Deus te abençoe grandemente. Esse vídeo vai ficar disponível agora, você pode mandar para os seus familiares, para os seus amigos. E se você não tiver tempo de assistir agora, clica no sininho, dá um joinha, toda vez que nós colocarmos vídeos novos, vai sair para você primeiro. Muito obrigado, Deus abençoe você. Professor, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até mais.